Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para refletir sobre a boa nova diante da ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas das várias comunidades de base, de movimentos, de pastorais, dos sindicatos, dos vários coletivos. Uma saudação, convidando você a divulgar mais esse nosso momento de reflexão, que é uma tarefa, uma missão do Movimento de Trabalhadores Cristãos. E aí você divulga e se inscreve na TV MTC. E curte também, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Vamos ouvir a palavra de Jesus para nós neste 24º domingo do tempo do discipulado e da missão. O Senhor esteja com vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu:
Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do seu senhor e suplicava-lhe de joelhos: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou com um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. O companheiro, caindo a seus pés, lhe suplicava: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada uma de vocês não perdoar de coração o seu irmão, a sua irmã. Palavra da salvação. É bom a gente refletir sobre esse texto a partir de toda uma caminhada que a gente vem fazendo nesse tempo do discipulado e da missão. É um tempo bonito, como eu falava, um tempo de catequese. Repito sempre, não é um tempo de doutrinação, é um tempo de formação da comunidade do reino de Deus, seja da comunidade dos construtores e das construtoras do reino de Deus. É o tempo do discipulado e da missão, muito mais forte do que dizer tempo comum. Então esse tempo é o tempo que calibra, que organiza, que dá o molde dessa nossa comunidade. Ora, em um mundo tão individualista, em um mundo que prega tanto que a gente precisa ser protagonista no sentido de passar à frente dos outros, um mundo que nos garante na rede social um certo exclusivismo, e aí a gente pode dizer o que quer, xingar quem quer, postar o que quer, dizer o que quer. É muito interessante pensar como a construção da catequese das comunidades cristãs é feita. Diferentemente dessa lógica da qual eu estou falando, em que uma pessoa é o centro, e aí essa pessoa, aí a partir dela é que a gente vai podendo se juntar em vários grupos, e a partir disso nós podemos pensar em criar uma comunidade. Todo o processo de reflexão da Boa Nova que a gente vem fazendo durante este tempo reflete muito bem como é que a comunidade cristã, ou como é que a comunidade solidária, ela começa. Ela começa na figura e no projeto de Jesus.
que é modelado, que vai modelando a comunidade, que vai chegando às pessoas. Ou melhor dizendo, a nossa comunidade, a nossa experiência de fé, o nosso projeto tem como referência a comunidade que é modelada em Jesus. Não somos nós as referências, não somos modelos individuais. É o próprio projeto de Jesus que modela a comunidade aonde nós somos formados. E eu estou dizendo isso porque a caminhada dos últimos 4 domingos, ela diz disso. A gente começou com Jesus fazendo aquela pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro faz uma profissão de fé bonita: tu és o Cristo. Esse Cristo que modela a sua comunidade, se oferta a ela enquanto projeto. Eu te darei as chaves. É Ele mesmo, a chave que abre a história da sua comunidade. Depois de refletir na figura de Jesus e do seu projeto, é preciso que a comunidade entenda a espiritualidade da cruz. Por isso é que ele diz a Pedro para ter cuidado, para voltar para trás, porque está pensando como a lógica que está aí em volta. E deveria estar pensando na lógica da construção do reino. Então, quando Jesus anuncia a sua fidelidade até as últimas consequências, e Pedro diz: não, Senhor, não é desse jeito, Jesus está nos convidando a perceber que entrar neste projeto, um projeto de solidariedade e de justiça, mas de fidelidade também, exige da gente a espiritualidade da cruz. Por isso, no final do texto, ele diz: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Né? Depois disso, Jesus começa a apresentar para a comunidade como é que a gente precisa se fortalecer para continuar sendo coletivo solidário, coletivo de justiça. Que foi o que a gente conversou domingo passado. Olha, se o teu irmão errar, chama e conversa. Depois chama 2 ou 3 pessoas para mediar essa conversa. Se não entender, chama toda a comunidade para ouvir. E se mesmo assim as coisas forem difíceis, que ele seja tratado como um pagão. Ou seja, que ele seja tratado como alguém que precisa refazer o caminho do discernimento, com o apoio da comunidade. Então, olha, primeiro Jesus, ele nos mostra o reino de Deus dentro de uma pessoa, a partir de uma pessoa. Ou seja, o reino de Deus não é um reino de dogmas ou de leis. É o reino da proposta de uma pessoa, Jesus Cristo. Está ali ele, naquele diálogo com Pedro. A partir daí ele apresenta o seu projeto e mais ainda a sua espiritualidade, a sua fidelidade. Então, ele diz a Pedro e aos seus que o seu caminho é de cruz. Depois ele começa a organizar, a animar, a formar a comunidade. E aí é preciso que a gente se organize para gerenciar os nossos conflitos. E agora ele mergulha na pessoa. Como é que cada um e cada uma vai ser construtor dessa comunidade, construtora dessa comunidade. É aí que Jesus chega nesse diálogo, mais uma vez com uma pergunta de Pedro. Ora, Pedro não é o mais inteligente do grupo. Pedro é aquele que é o porta-voz, mas certamente Pedro é aquele que concentra um retrato bem interessante daquele grupo. Um retrato de um grupo de gente que tem fé, mas que também ainda está preso às suas raízes religiosas ortodoxas, que ainda está na dúvida com algumas coisas e ainda tem muito medo. Ou seja, Pedro é a figura daquele ou daquela que quer fazer parte de uma comunidade de fé, de solidariedade e de justiça, mas tem suas luzes e sombras, tem os seus momentos de contradição também.
Ora, Pedro pergunta sobre algo que é importantíssimo para a construção do reino. Porque o fruto do amor é o perdão. Jesus comunica o perdão como a prática solidária, amorosa mais importante. E também como prática de justiça. Há muitos de nós que achamos que perdoar é uma espécie de superação da justiça. Era justo, era você pagar. Mas como eu sou bom, eu vou lhe perdoar. Uma espécie de anistia. Dentro da lógica do reino, o perdão é a justiça. O perdão é a régua justa. E Jesus explica isso. Pedro já achava que estava indo além. Quando ele pergunta, a gente deve perdoar até 7 vezes? Certamente ele estava crente, confiante, de que ele estava dizendo uma coisa bonita. E de que ele estava entendendo o projeto de Jesus. Porque os líderes religiosos daquela época não estavam dizendo isso não. Estavam dizendo que era para perdoar bem menos. Era para ser justo sob outra maneira. E Pedro diz, não, a gente tem que perdoar mais, até 7 vezes. 7 é um número bonito, é um número que a nossa religião nos apresenta como um número perfeito. A gente vai perdoar até 7 vezes. Eu entendi o projeto que o mestre está passando. E aí Jesus vê nessa oportunidade pedagógica um momento de orientar a sua comunidade. Mas orientar agora não apenas no âmbito coletivo, mas individualmente. Como é que essas pessoas, como é que cada pessoa está se portando, está pensando, e como é que cada pessoa vai ajudar como um indivíduo na transformação. Isso aí me lembra, mais uma vez, me lembra o nosso irmão Paulo Freire. Não é? A educação, a formação não transforma o mundo, transforma as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Era isso que o Paulo Freire dizia. Ora, eu penso que Jesus está um pouco nessa ótica, quando quer falar com cada um ali. Ou seja, é preciso transformar pessoas, é preciso se transformar para ser construtor de um mundo de solidariedade e justiça. E aí Jesus diz, olha, eu não digo 7 vezes, mas é bom 70 vezes 7. Evidentemente que ninguém vai ficar fazendo essa conta, 7 vezes 7, 490. Eu tinha até feito essa conta aqui há pouco. Ninguém vai ficar fazendo essa conta. É do mesmo jeito que não se faz esta conta, a gente precisa construir uma comunidade de solidariedade, perdão e justiça infinitas. Aquela comunidade, aquele grupo, por causa da tradição religiosa, já tinha ouvido um canto histórico que dizia: Caim será vingado 7 vezes e Lameque será vingado 70 vezes 7. Isso era um cântico de vingança que era ouvido naquela época, que se ouvia. A vingança seria posta 70 vezes 7. Jesus dá uma virada de mesa e diz: vamos perdoar 70 vezes 7. Esse é o princípio da justiça. Mais uma vez eu volto nisso. O perdão transformador, o perdão como gesto solidário, amoroso na comunidade, não é uma anistia diante de um julgamento. É a própria justiça. A justiça do reino de Deus não é essa justiça do olho por olho e dente por dente. É a justiça do perdão que cria cultura de paz, que cria solidariedade, que cria amor. Essa é a perspectiva. E aí Jesus conta uma parábola. Mais uma vez, eu sempre cito ele, porque gosto muito desse irmão e da sua forma de explicar a Boa Nova. O teólogo
Cornélio, ele nos deixa claro uma coisa. A parábola nos serve como comparação, não como descrição. Então, Jesus conta uma parábola, um rei, um soberano, chamou um dos empregados, como ele não tinha como pagar, ele disse, não, vai ser preso. Ou seja, cuidado para a gente não achar que isso é uma descrição de Deus. Deus não é esse tipo de rei soberano que nos chama para pagar a dívida com ele. O projeto de Deus é o da justiça. É uma comparação, dizer, olha, a relação de perdão é como se fosse um rei que chama um empregado que está lhe devendo uma fortuna, ou seja, nunca vai conseguir pagar. Aí aquele cidadão diz assim, me dê mais um prazo que eu vou pagar, de joelhos. E o rei diz, então vai preso, você, a sua família, como era o justo na época. A pessoa era presa por dívida. Ele pede piedade e o rei diz, então está tudo bem, perdoa. Olha, o rei perdoa uma conta que era infinda, jamais seria paga. Esse mesmo servo encontra com outro amigo que deve uma mixaria para ele. Ele cobra do amigo, faz uma vergonha na rua, e o amigo não tem como pagar. Ele faz o que era de costume, ia dizer para as autoridades, pedir para prender o amigo que devia a ele. Ora, a gente não tem como pagar, muitas vezes, as dívidas infindas que prejudicam o processo de solidariedade, de justiça, de paz, de amorosidade. Os estragos infindos que a gente vem fazendo, seja quando a gente deixa de lutar pelos povos indígenas ou com os povos indígenas, seja quando a gente deixa de lutar com e pela juventude negra, mulheres, gays, lésbicas, trans, seja quando a gente vai matando todo esse planeta com toda a sorte de diversidade que tem, o estrago que a gente faz com as nossas faltas é infindo. Mas mesmo assim a prática do amor, o gesto do amor, o fruto do amor é o perdão. O perdão que faz as nossas comunidades recomeçarem e buscarem o projeto do reino de Deus. Mas às vezes no miúdo da vida, algumas pessoas nos devem migalhas e a gente entra numa perspectiva de rancor, de ódio, e vai gerando comunidades de ódio, grupos de ódio, clãs, setores, panelinhas. O evangelho deste domingo percorre esse caminho de Jesus, do seu projeto, da comunidade e de como eu preciso e devo me comportar para construir a comunidade, no gesto solidário, no gesto amoroso, no gesto de perdão. Este evangelho é um desafio para cada um e cada uma que está nas pastorais, que está nas igrejas, que está nos terreiros, que está nos movimentos sociais, que está no sindicato, que está no conselho de moradores, que está nos partidos políticos, que está discutindo violência, que está discutindo direito à cidade. Porque este evangelho é um desafio para cada um e cada uma que vivenciamos 4 anos de discurso de ódio, de discurso de vingança, de discurso de preconceito, de discurso de racismo, discurso fascista, discurso machista. A gente foi vivenciando, já vimos, já há uma grande cultura de programas violentos, de programas sanguinários, mas
o ódio, a política de ódio virou programa de governo no último governo que o nosso país viu. É aquilo que faz a gente entrar numa necropolítica. Ora, isso está muito forte na nossa sociedade, isso se disseminou e a violência tomou conta. Na última semana, aqui em Recife, região metropolitana, a gente tem vivido situações de violência muito sérias. Pessoas que foram mortas, policiais, gente que dedicou sua vida a trabalhar para garantir segurança para os outros, mortas em conflito. Só que os familiares dos suspeitos desta morte foram executados também. Ou seja, antes de qualquer justiça, aqui nós vivenciamos na última semana uma execução, uma chacina. Ora, que é muito fácil de ser justificada e aceita, porque de fato comove a cada um e cada uma de nós quando um trabalhador é morto em serviço. Mas a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não legitime um discurso de ódio que ressuscite, que faça gerar milícias nas nossas comunidades. Então esse texto bíblico, ele provoca a gente a discutir cultura de paz, justiça, solidariedade, amorosidade, como ferramenta pedagógica para construir novas políticas públicas, direito à cidade, direitos para a juventude. Ou seja, discutir tudo aquilo que possa fazer das nossas comunidades, dos nossos territórios, espaços de cultura de paz. Era bom a gente pensar nisso durante essa semana. E por que esse texto ajuda nisso? Porque a primeira dificuldade que a gente tem para iniciar este processo de discussão é modificar a nossa própria mentalidade. Porque o sentimento de revolta está aí. E a gente se revolta com as coisas. E é muito difícil a gente modificar isso na gente. E por vezes, para facilitar, porque não existe caminho fácil dentro de uma política de justiça e de solidariedade, mas para facilitar a gente acha que fez, sofreu, bateu, levou. Esse texto bíblico nos ajudará a mover na gente formas, ideias, esperanças para dialogar sobre cultura de paz nos vários espaços onde a gente vive. Pensar em cultura de paz, pensar dessa forma para que nos nossos espaços e cidades a gente mime toda forma de milícia, toda forma de controle de grupos armados, vai ajudar a gente a ter uma juventude negra viva, trabalhando, lutando, vivendo, construindo família, combatendo o racismo. Vai nos ajudar a ver nossos irmãos, irmãs, filhos, filhas, amigos, gays, lésbicas e trans vivos, trabalhando, estudando, construindo comunidades de solidariedade. Vai nos ajudar a ver as nossas amigas, irmãs, as mulheres vivas, esperançando novas formas de ser, amar, viver, sem medo de um discurso que as mata. É por isso que a gente precisa refletir sobre esse texto bíblico. E eu vou bater nessa tecla, porque todo o caminho foi feito. Jesus, como pessoa que convida a gente, o seu projeto, aquilo que é importante para viver em comunidade
e como cada pessoa transformada transforma esta comunidade. É nesse último ponto que a gente chega nesse domingo. Então vamos refletir sobre isso, gente, dos nossos espaços, mas a partir de nós e de quem está em volta, né? Pensar nesses 70 vezes 7, ou seja, como a gente constrói discursos de paz. Isso pode começar da forma como a gente manuseia as nossas redes sociais. Como é que a gente responde e dialoga a certas coisas, a certas formas de cancelar os outros, de xingar, de execrar a vida do outro. Ora, é uma forma da gente pensar isso que a juventude chama de, né, dessa cultura de lacração, onde a gente sempre quer, onde a gente não pode dialogar sobre algum tema e discordar. Eu antes preciso derrubar você, antes eu preciso eliminar você com o meu discurso. Então vamos pensar nestas coisas para ir criando cultura de paz, cultura de solidariedade, cultura de justiça, mas de justiça amorosa. Eu quero terminar esse nosso momento com a oração, com uma prece, que é uma prece do Islã. Se chama Tem Piedade deste Emigrante. Ó Deus, jamais escuto o grito das alimálias, nem o murmúrio das árvores, nem o barulho das águas, nem o canto dos pássaros, nem o acalanto das sombras, nem o fragor do vento, nem o retumbar dos tronos, sem perceber neles o testemunho de tua unidade. Nada no mundo pode igualar-se a ti. Tu dominas tudo e nada te domina. Sabes tudo e nada ignoras. És clemente e a nada turvas com censuras. És justo e não cometes injustiça alguma. És verdadeiro e jamais te equivocas. Amém. Eu queria concluir em nome do Movimento de Trabalhadores Cristãos, fazendo a memória de uma companheira, Marta, que todos e todas aqui conheciam como Martinha, que era do movimento negro, era da luta sindical, social e popular. Martinha, cerca de 40 e poucos anos, creio que 44 anos, indo para uma das militâncias, indo para um espaço de formação em Goiás, infelizmente passou mal e veio a falecer há dias atrás. Ontem, sábado, foi o seu sepultamento, junto às comunidades de terreiro. A gente quer lembrar dessa companheira sempre, que foi exemplo, é exemplo, mas hoje mais do que exemplo é luz, é força para a nossa caminhada. Companheira Martinha, presente. Uma boa semana a todos e todas. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, Pai.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.